Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje a gente vai explorar um tema de uma teoria que tem aproximadamente 100 anos, mas que é de suma importância para os estudos, em sistemas de energia elétrica, tá? Sejam eles de distribuição, de transmissão e até mesmo de geração, com a presença ou não de geração distribuída. Quando eu me refiro a geração distribuída, eu me refiro a fontes renováveis de energia inseridas como geradores distribuídos ao longo do sistema de energia elétrica, tá? Entre eles a gente pode citar a solar fotovoltaica, a eólica, a biomassa, as próprias baterias, Então é necessário que a gente entenda como é que a rede funciona sem esses componentes, Quais são as condições normais de operação da rede e frente a algum distúrbio, E a esse distúrbio eu me refiro como um curto-circuito, por exemplo, uma falta que a gente chama, como é que a rede se comporta nesses eventos e como é que a gente pode representar matematicamente essa rede sob a condição de falta, tá? E para isso a gente lança a mão dessa teoria aqui, que é a teoria de componentes simétricas, que foi desenvolvida por Fortescue, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é um sistema de energia elétrica clássico que a gente estuda, A nossa rede de energia elétrica, por exemplo, a nossa rede de distribuição, quando a gente olha para um poste e a gente vê lá quatro condutores, 4 fios, tá? O primeiro fio que a gente vê é o condutor neutro, tá? Que é essa bolinha aqui que está no meio do nosso sistema trifásico. E o nosso sistema trifásico ele é razoavelmente equilibrado. O que isso significa? Que as tensões na rede, elas têm que ter o mesmo módulo, quer dizer, o mesmo tamanho, a mesma magnitude, e elas têm que estar espaçadas entre si, igualmente espaçadas entre si, de 120 graus. Então eu tenho a fase A, é AN, eu tenho a fase B, é BN, e a fase C é CN. Isso tudo está igualmente espaçado entre si de 120 graus, tem o mesmo tamanho e está girando com uma frequência angular que a gente chama de ômega, tá? Que é 2π vezes a frequência elétrica da rede, que é 60 Hz. Tá? Isso é o nosso sistema elétrico equilibrado. Tá? E aí a gente tem as formas de onda para um sistema elétrico trifásico, tá? Onde as formas de onda da fase A, da fase B e da fase C estão igualmente espaçadas de 120 graus entre si. Isso aqui já no domínio do tempo, tá? Esses fasores, essas formas de onda aqui que a gente tem, elas se interceptam, tá? Onde a gente tem exatamente metade do valor máximo dessa senoide, tá? Onde a fase A ela é uma senoide cujo valor máximo é EM, seno de ômega t. A fase B ela é EM também, tá certo? Seno de ômega t, só que defasado de 120 graus em relação à fase A. E a fase C é EM, o valor máximo, seno de ômega t, defasado de 240 graus da fase A ou 120 graus da fase B, tá certo? Então esse é o nosso sistema trifásico equilibrado, com essas frequências aqui todas em 60 Hz e as formas de onda igualmente espaçadas entre si, tá? Isso aqui é a condição normal de operação do sistema de energia elétrica, tá? Das redes de distribuição. Mas e se porventura, de repente, acontece um curto-circuito na fase A, na fase B e na fase C, que a gente chama de curto-circuito ou falta simétrica ou falta trifásica em relação à Terra, E se porventura acontece um curto-circuito entre a fase A e a Terra, que é uma falta fase Terra que a gente chama. Se acontece uma falta entre a fase A e a fase B, que a gente chama de falta fase-fase, ou se de repente acontece uma falta entre a fase A e a fase B e a Terra, que a gente chama de falta fase-Terra. A gente tem que classificar essas faltas quanto à severidade, quanto à probabilidade delas acontecerem. Por exemplo, para vocês terem uma noção, as faltas mais severas são as faltas trifásicas em relação à Terra, que são as faltas simétricas. Mas essas faltas elas têm uma ocorrência de mais ou menos 5% de probabilidade. Quer dizer, elas pouco ocorrem na rede. As faltas mais comuns, mas menos severas, são as faltas do tipo fase-terra. Só que tem uma ocorrência muito maior, mais de 70% de dominância das faltas, dos curtos-circuitos,
são os curto-circuitos do tipo fase terra. Então, imagina só o seguinte, esse camarada aqui, chamado Fortescue, há mais ou menos um século atrás, ele pensou no seguinte, ele disse, pô, o sistema é trifásico, equilibrado, se de repente acontece alguma falta com esse sistema, e esse sistema fica desequilibrado, seja em módulo, ou seja em fase, ou seja em ambos, como é que eu posso fazer para representar os três fasores tensão que estão desequilibrados em algumas componentes que possam trazer para o sistema original e essas componentes sejam equilibradas entre si. Então, a essas componentes a gente chama de componentes simétricas, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um sistema desequilibrado aqui, olha, cujo módulo